Feliz 2020! Agora que o carnaval passou e o ano de fato começa, vamos mostrar as expectativas para 2020 e o passo a passo para você cumprir as suas metas de gastar menos, ganhar mais e principalmente começar a investir. E já que estamos com metas ambiciosas, vamos mostrar também as novas linhas de financiamento imobiliário da Caixa para te ajudar a realizar o sonho da casa própria. E falando em metas, dá uma força pra gente no Invest News. Help me! Help me! Temos metas de audiência. Toca nosso sininho, se inscreva no canal. Do it! Just do it! Você pode também procurar o Invest News BR no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Spotify e, claro, no nosso site, que é o investnews.com.br. Oi pessoal, feliz 2020, passou o carnaval, o ano tá começando, né, Sam? Aê! É isso aí. Tem gente que tá pedindo pra gente fazer que nem o SBT fazia e você ficar PlayStation. O que é isso? Não, essa não é só época. Deixa Vamos quieto, lá, então. segue o barco. Não, que assim, a gente fez o primeiro Cafeína da nossa história, Da dia vida, 14 de da janeiro, vida. falando do que esperar pra 2020. Sim. Certo? Mas como o ano só começa depois do carnaval, obviamente, a gente não fez nada até aqui, a gente vai trazer De novo, as metas desse ano. mas já atualizadas. Exatamente, e a gente vai atualizar quais são as expectativas para a Sim, economia. porque muita Então, vamos coisa ver aqui. aconteceu no mundo e aí os analistas, os economistas atualizaram suas metas. O mundo aconteceu em janeiro, então Sim. atualizamos aí as previsões. Sam e Dani, então, Os destaques. juntos a gente colocou aí quais são os temas de destaque para esse ano, que vão ser Sim. destaque no noticiário econômico. As reformas, né? Dá um pitaco aí sobre as reformas. A gente tem reforma da Previdência, que agora está indo para os estados, né? Mas isso foi do ano passado. Mas a reforma federal mais importante desse ano é a tributária, seguida aí, no meu entendimento, da administrativa. Então são duas reformas. Temos também Inclusive, assuntos do mundo. só sobre as reformas, né, Sam? Que inclusive tá um vai e vem lá no Vai, Congresso. Executivo já Fala, tem não uma reforma fala. administrativa, mas não manda pro Congresso. A reforma, assim, Reforma tributária também, eles ainda não estão enviando, então mas talvez eles estão demore. falando que vai ser primeiro semestre. Eu não sei, o primeiro semestre tá andando aí, daqui a pouco é março. E aí como é que fica? Agora, você também pegou coisas do mundo, né, Priscila? Exatamente. Do mundo. A gente destacou o coronavírus. Que agora é o Covid-19, o nome Covid. oficial. É. Exato. Daí coronavírus, então, também a gente tem algumas inconsistências. Tem hora que o balanço do governo chinês é visto, percebido pelo mercado como uma notícia mais otimista, dizendo que o coronavírus, o contágio tá chegando ao fim. Tem hora que daí alguma coisa acontece, como aconteceu na semana passada, que teve o registro da primeira morte na Coreia do Sul. Então, quer dizer, tá tudo muito confuso quando se fala da China. A gente também não sabe exatamente o que acontece. O governo lá não é conhecido pela sua transparência. Então fica todo mundo muito perdido. Guerra comercial, que agora tem uma trégua entre China e Estados Unidos, então- as duas maiores economias do mundo. Estados Unidos representam 24% do PIB do mundo, a China 16%, então se essas duas economias estão brigando, isso mexe com a economia global. Por enquanto uma trégua, porque eles assinaram um acordo comercial em janeiro, mas a gente também não sabe, né? Os analistas dizem que isso daí ainda pode virar, esse acordo comercial pode trazer mais tensão aí. E ligado nesse assunto, a gente não pode deixar de falar da eleição americana, né? Ano de eleição, o Trump é um presidente bastante difícil de prever como vai ser. Às vezes ele entra no modo louco dele e briga com todo mundo. Quando ele briga com todo mundo, tem impactos no mundo inteiro. Afeta o dólar, né? Tudo isso afetando o dólar. E por fim a gente destacou as privatizações, não é, Priscila? As privatizações, que o governo tem uma agenda também de privatizações para esse ano, uma das mais esperadas da Eletrobras, né, Sami? Então as privatizações também mexem aí com a nossa economia. Sem os tabus, né? Tem os tabus também. Correios, Banco do Brasil, a gente sabe que não vai ser esse ano, mas mexe muito no mercado. Então, muito bem. Dólar alto também, né, Sami? Que é um reflexo de coronavírus, juros menores aqui. O dólar nas alturas, já passando aí de 4,40, a gente vê o dólar subindo muito. Inclusive nas casas de câmbio, algumas, na sexta-feira pré-carnaval, o dólar chegou a 4,90. Que a conta é a seguinte, é mais ou menos uns 20 centavos. Então,
bota Com o o IOF do 4,40, cartão, né? 4,60, né? Bota o 4,40, IOF. bota o IOF para cartão, chega próximo aí aos R$5 de fato. Agora os números. Hoje, o que a gente pode esperar? Um PIB na casa de 2,2%. Já foi mais, já foi 2,5%. Aí as coisas não andaram bem, janeiro foi um mês ruim para o mundo inteiro, aconteceu essa revisão. A inflação também diminuiu a previsão, 3,2%. E os juros, que estão na menor taxa histórica da Selic, devem continuar até o final do ano em 4,25%. Então, porque você sabe que quando tem inflação, o governo tem que subir os juros. Quando a economia está muito baixa, né, para agitar a economia, ele abaixa. Mas aparentemente está tudo meio equilibrado, difícil ele conseguir incentivar mais sem gerar inflação, então esse é um equilíbrio. Muito bem. E aí a gente colocou aqui para finalizar o que mexe com o seu bolso. Sim. Então, em janeiro a gente teve alguns dados ambíguos aí de mercado, a gente teve dados positivos, alguns indicadores positivos, outros negativos. A leitura aí dos especialistas é que a gente pode ainda ter uma retomada muito lenta da economia. É lento, né? Certo? 2,2 é lento também. Exato. E aí os juros na mínima histórica, então Sim. um novo patamar de juros para você que investe seu dinheiro, então se acostumar com juros menores, talvez buscar um risco um pouco maior, um retorno um pouco maior na renda variável. E o cenário externo incerto, porque com essas questões de guerra comercial, coronavírus, até onde esses fatores vão chegar, isso influencia muito a gente aqui, a nossa bolsa e a nossa economia. Sim, essa foi uma bela introdução que Priscila Yazbek fez. Porém, o que a gente quer saber é das metas. A gente prometeu ajudar as pessoas a economizar, a ajudar as pessoas a ganhar mais. Então, a gente vai fazer alguns passos. Primeiro passo, Priscila. Então aí, primeiro ponto, Sami, eliminar as dívidas. Então, se você já eliminou suas dívidas, não tem dívidas, parabéns. Já pula aí um minutinho, aí vai pra frente do vídeo. Pra quem não eliminou as dívidas, é o primeiro passo de qualquer organização financeira, né? Porque as dívidas têm juros muito maiores do que os juros que você vai receber no investimento. Então, primeiro paga suas dívidas para depois você começar a investir. Principalmente as dívidas mais fáceis de contrair, que é o cartão de crédito, é o cheque especial. Então, se tiver nisso, lição de casa é que tá. Se não tem como, às vezes não tem como, a pessoa está devendo muito dinheiro. Aí você precisa renegociar a dívida. Melhor que cartão de crédito ou cheque especial, qualquer coisa é. Mas costuma ser uma boa, ou o crédito consignado, que é aquele que você cai direto no seu contra-cheque, ou o refinanciamento de imóvel ou de automóvel. Então você dá seu automóvel como garantia, seu imóvel, claro, se você tiver, e aí você tem uma taxa menor. Então elimine as dívidas, é o primeiro passo. Só sobre esse passo, mais uma informação adicional, eliminar as dívidas. Você me falou de renegociação. Uma dica importante para quem vai renegociar é saber exatamente qual que é o tamanho da sua dívida e quanto que você consegue pagar. Porque aí você faz uma negociação melhor. Você vai tentar negociar essa dívida já com argumentos, já sabendo quanto que você deve, e aí você vai conseguir aí um preço melhor, talvez reduzir os juros um pouco mais. Então ter isso na ponta do lápis. Bora para a próxima. Muito bem. Organizar as finanças. Aí, Sam, eu coloquei aqui essa foto de um guarda-roupa. Um belo guarda-roupa, eu gostei. Mas não é igual ao meu. O seu é muito maior, né? Não, o triplo meu é mais do ou tamanho. menos esse tamanho aqui. E o do Sam, todas as camisetas São iguais. Não, Mas não que agora tem as do Invest News. Muito bem, mas falando sério agora, organizar as finanças, a gente colocou aqui um guarda-roupa também organizado, porque quando você organiza a tua vida como um todo, teu guarda-roupa, tua despensa, tudo, você consegue economizar dinheiro, você sabe o que você tem, o que você precisa, e você consegue ver o que você não precisa comprar mais, tanto em termos de compras, né, Sam? E além disso, as dicas para organizar de fato o orçamento. Então, a gente sempre fala aqui que se você não colocar na ponta do lápis, você não consegue saber onde está o problema para resolver, certo? Mais ou menos, eu costumo dizer que é como se fosse um check-up. De tempos em tempos, você vai no médico, mede sangue, mede urina, faz check-up de tudo. Tem que fazer das suas finanças. Senão você não sabe para onde, de onde vem, de onde vai, e você não pode nem replanejar. Eu tenho às vezes medo que as pessoas acham que você tem que ser pão duro. Não é isso. O que você tem que saber é o que você está gastando por besteira. Às vezes você está pagando você olha lá, já aconteceu várias vezes comigo, você está olhando, tem umas assinaturas que você nem sabe, que você nem lembra que você fez, e tá todo mês caindo. Então, é uma reflexão para depois começar o jogo. Então, a vida organizada é importante, é chato fazer isso,
diariamente. Quanto tempo você gasta, Sami, pra fazer tua organização financeira? Assim, você gasta uma vez por semana? Não, eu faço de mês em mês, às vezes de 3 meses em 3 meses. Organização Porque eu mensal. não é ver para onde tá indo para eu pensar numa estratégia. Mas eu anoto quando eu faço plano de celular, por exemplo. Tem carência de 1 ano os benefícios. Aí eu anoto, foi nesse dia. Para que no ano que vem, no meu calendário, ele chame a atenção para eu renegociar. Porque plano de celular sabe como é que é, eles te dão desconto, naquela hora era uma boa, mas depois de 1 ano, às vezes você está num péssimo plano. Então, você tem que renegociar. Muito bem, então, organizar as finanças, segundo ponto. Terceiro ponto, investir todo mês, nem que seja 1% da renda. Muita gente fala, não tenho dinheiro para investir, não consigo investir. Quem não consegue investir pelo menos 1% da renda, né? E tem investimento que tem aporte baixo para isso. Aí tem uma dica, que é fazer a conta de trás para frente. A gente paga muitas contas na vida. Você paga a luz, você paga telefone, você paga a água, você paga a mensalidade da escola, às vezes parcela do carro, enfim. Cria uma parcela para você mesmo, que é esse investimento. Começa pequeno, não sei se 1%, eu acho que é muito... se for muito difícil, você põe 1%, mas dá para às vezes pensar em 5, 10, 15, o ideal é 20, até 30, mas a gente sabe que cada um tem um custo da vida. Porque você tem que, basicamente, na sua cabeça, esse dinheiro tem que estar separado. Então você ganhou R$1.000, por exemplo. É como se você só tivesse 900 desse 1.000, você já deixou 10% de fora. Se todo o dinheiro que entrar na sua vida você fizer isso, você acostuma a viver com menos. Mas é claro, de novo, que a gente sabe que, dependendo da cidade que você mora, da época da vida que tá, a pessoa tá com filho, pode ser mais difícil e às vezes não ficar endividado já é uma grande meta. Mas concordo que virar investidor já é o primeiro passo. Muito bem, então vamos pro próximo. Quarta dica, focar na reserva de emergência. A gente fala algumas vezes aqui da você podia ter sido de reserva. mais menino e pôr uma foca aqui. Por Foca na reserva. Ai, Sami, não, e onde achar uma foto de foca na boia? Tem vários foca. Ah, só a foca, tá. Não, a foca na boia enfim. eu não sei, mas mas por que a boia? Então, porque a boia é a sua reserva de emergência. Qual que é o objetivo da reserva de emergência? Uma foca salva vidas. Aconteceu um imprevisto, aconteceu alguma Ela coisa. Pode ser uma durante foca uma bombeiro. emergência você usa uma boia ali, né? Então Entendi. representa aí a reserva de emergência. Pegou fogo na casa, a pessoa pega a boia dela. Teu dinheiro boiando aqui, ó. Seguro, bem seguro Entendi. aqui teu dinheiro. Então, a dica sobre a reserva de emergência... Essa devia ser reserva de inundação nesse caso. Ai, meu Deus, você me Porque a boia. Então, falando agora, continuando aqui o bem. raciocínio, a sua reserva de emergência que tem que ser algo entre, a partir de 3 meses da sua renda, certo, Sami? Alguns economistas falam um pouco mais. Eu gosto de 6 meses, não da sua renda, do seu gasto. Do gasto. Porque a renda normalmente é maior que o gasto. Então, 6 meses o seu custo para viver. Exato. Por quê? Porque você tem imprevisto. A vida é feita de imprevistos. Tem imprevistos ruins, sei lá, quebrei o dente, bati o carro, enfim, às vezes um enterro de um ente querido. Mas você tem... Problema de saúde. Às vezes você tem imprevistos bons. Você foi convidado para ser padrinho ou madrinha de um casamento. Você vai comprar um bichinho de estimação para alguém. Tem várias... uma festa. Então, às vezes, o imprevisto é bom. Mas tem que ter reserva de emergência, sem contar, obviamente, do potencial desemprego. Ficou desempregado, você tem que saber conseguir um tempo para se virar. Isso te dá liberdade, inclusive, para escolher um emprego melhor. Então, essa foi a 4ª das 5 metas. Exato. Aí a 5ª meta, então, começar a diversificar os investimentos. Então, a gente já falou então aqui, para a pessoa começar com 1%, vai aumentando, vai para 2%, vai para 3%, terceiro mês, qualquer um consegue. Depois a gente falou sobre focar na reserva de emergência, que é o teu primeiro objetivo ali, formar o teu colchão de emergência. Primeiro grande objetivo. Exato. Aí fez a reserva de emergência... Que vai estar num título de liquidez diário, porque a reserva de emergência você precisa tirar qualquer hora. Então pode ser que esteja num fundo de liquidez diária, pode estar no Tesouro Selic, às vezes num CDB com uma boa rentabilidade mais liquidez diária, pode ser uma boa. Uma pessoa já fez isso, aí é a hora de ir para outras classes de ativos. Exatamente. Daí é diversificar, né, Sami? Então o diversificar é começar a conseguir, a não colocar... Aliás, a gente estava com uma outra foto, depois eu vou ver se a gente tem. Diversificar os saquinhos. São os ovos na cesta, Exatamente. né? Que é um símbolo aí da símbolo diversificação. muito importante. Porque se uma cesta cair e os ovos quebrarem, você tem as outras cestas ali ainda. Ou seja, se um investimento for mal, você tem outros investimentos que podem te segurar. Priscila, eu só não vou diversificar.
que assim, ponha todos os ovos numa cesta só e cuide muito bem da cesta. Tem também essa. Eu prefiro diversificar. Ó, eu vou mostrar então pra galera, O quê? Sami, já que a gente tá falando Que? aí de QD. diversificar, o QD, nosso você tá objetivo mostrando. último é... Vai replicar o site? Vou. Então, precisamos pedir para nossa equipe a excepcional. gente falou então quais são as dicas, como Sim. começar. Começando a investir, a pessoa que tá na meta de começar a investir 1 por mês, onde você vai? Olha, a pessoa já tem o quê? Já tem a reserva de emergência. Eu acho que é uma boa aqueles CDBs mais apimentados, que pagam 9%, às vezes 10%. Ó, hoje, nesse momento que estamos gravando, tem um CDB de 10% ao ano, que é uma boa taxa. Tá. Põe um pouco no CDB, põe um pouco no ETF, põe um pouco, às vezes, num fundo imobiliário. É que nem... Eu estava outro dia falando com o Pedro, que faz as lives lá da Easy Invest, e aí ele tá falando, que nem prato de comida, né? Pedro Você precisa ter um pouco de cada cor, né? Cada cor é uma categoria de investimento. Exatamente. E você, daí... o que você faz para diversificar? Você, Exatamente. que é uma mulher que gasta relativamente pouco e ganha muito dinheiro. Então, o que acontece? Sou uma pessoa super 1% consciente. do salário dela já dá a reserva de emergência dela para 6 meses. Então... É bem isso, gente. E aí viu? o que você Mas, faz? Ó, uma outra dica, assim, a gente viu lá os CDBs, alguns com aporte mínimo de 500. Se a pessoa quiser ali para ser 1% da renda, 2%, às vezes um tesouro direto de tem a partir R$37, de 30. que é o que a gente está mostrando Ou o aqui. ETF a partir de 100 e poucos reais. Mas isso que eu ia falar, que para diversificar, para você que está começando a diversificar, então você tem os investimentos de renda fixa. Aí eu iria ali para ações, né? Aí como entrar nas ações, que é o que a gente fala, assim, para quem ainda não tem experiência Tem vídeo e tudo. até disso. E o diversificar muito bem, a gente pode pôr o card. Aqui a gente está mostrando, então, um ETF da Bolsa de R$109. Lembrando que o ETF é aquela cota, é um fundo de índice, ele replica o índice Bovespa, que é o principal índice de referência do mercado de ações. Com R$109 você compra essa cota, como se fosse uma ação, e aí é como se você aplicasse em todas as ações do Ibovespa, nas 70 e tantas ações do Ibovespa, de uma vez só. Muito bem, gostei muito da sua explicação, foi muito clara. Com certeza ganhou mais fãs. Priscila que está sendo cortejada nos comentários, ela fica muito feliz. Menos feliz fica o marido dela, mas ela é uma mulher muito séria, muito competente. O Gui gosta, ele torce pra gente dar certo, né? E o Gui aqui. é um Então, grande profissional, a sua abraço pro torcida. Gui, ele é um querido. Mas vamos tocar o barco. E para Vamos. complementar essas metas, a gente sempre conta com a presença dela. Quem? Thaís Laporta, que é editora do site, vai falar sobre as melhores opções agora de financiamento, porque tem muita gente que tem o sonho da casa própria e sonhos vão ser cumpridos com a nossa ajuda. Thaís Laporta, muito bom dia, aproveitou bem o carnaval, pelo que sabemos, conseguiu curtir merecidamente esse descanso. Bom dia, Pri, bom dia, Sami. Bom, hoje a gente vai falar sobre o crédito imobiliário, que é um assunto que interessa muita gente. Na semana passada, a Caixa lançou uma nova linha para financiar a casa própria. É o crédito pré-fixado, que tem juros fixos até o final do pagamento. As taxas vão variar de 8% a 9,75% ao ano. Com isso, a Caixa vai oferecer agora 3 opções de crédito imobiliário. São elas: os juros corrigidos pela TR, a taxa referencial, que é a linha que já existia, os juros corrigidos pela inflação, que é o IPCA, essa linha que foi lançada no ano passado, e agora os juros sem correção. Bom, a nossa colaboradora Caterine Rivas preparou uma matéria lá no site mostrando para quem é mais vantajoso cada um desses 3 tipos de linha. Por exemplo, a linha indexada pelo IPCA, ela costuma ter os juros mais baixos, mas existe o risco aí de uma variação ao longo do tempo. Por isso, ela é mais indicada pelos especialistas para quem contrata aí um financiamento para um prazo mais curto. E o crédito pré-fixado, ele começa com os juros maiores, mas o consumidor tem a segurança de que vai pagar sempre a mesma taxa até o final. Mais informações sobre esse assunto você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Dá só uma olhada. Ô Sami, Diga. importante falar assim, então a gente vê aí as opções lá no nosso site investnews.com.br, tem exatamente quais são os riscos de cada opção Sim. e tal,
Só que eu queria que você falasse aí sobre financiamento, já que a gente tá falando de metas aí para 2020. É importante saber que o financiamento, ele dobra o valor, muitas vezes, do imóvel. Depende da taxa e do prazo, mas sim, dobra o valor do imóvel, ninguém vai te emprestar para não ganhar. Os juros do financiamento, ele é mais baixo que os juros de outras modalidades de crédito, mas é mais alto do que os investimentos. No pré-fixado, geralmente é maior, porque qual que é o problema do banco? A gente já falou disso. Se o banco te dá uma taxa pré e vai que a inflação vai para casa do chapéu, o banco perde muito dinheiro, porque aquela parcela não vale nada. Tudo bem, a inflação não tem nenhum motivo para a gente acreditar que vai ter uma super inflação. Mas eu tô falando de 20 anos, de 30 anos. Difícil prever isso. Né? Então, o banco conta esse risco. Então, geralmente, o pré-fixado engloba um pouquinho mais de gordura. Mesmo assim, o banco pode perder muito dinheiro. No IPCA, vai ajustando de acordo com a inflação. Acho uma boa, porque as pessoas também, muitas vezes, têm seus salários ajustados com a inflação. Então, tá, beleza, vou pagar mais, mas também eu vou ganhar mais. Então fica mais ajustado. Mas é boa essas modalidades, é uma inovação no mercado que antes era muito taxa mais TR que tem ficado em zero e que também não diz muito, né? O IPCA é a inflação, poderia ser a Selic, poderia ser o CDI como indexador. Não gosto da TR, a TR é um negócio que existe por causa da poupança, é meio que manipulado pelo governo, que tem um fator lá que ele multiplica e fica a zero, então acho que estamos avançando e a matéria do site, como diria o nosso amigo Emílio, está maravilhosa. Ô, Sami, e o financiamento imobiliário também, assim, a pessoa tem... dizem que assim, até 30% da tua renda com financiamento imobiliário. Mas tem muita gente que destrói as finanças entrando num financiamento. Então a gente tá falando sobre o sonho da casa própria, mas às vezes também não é o momento certo, né? Até porque o imóvel só é seu depois você acabar de pagar, que é 30 anos. Então, estou fazendo uma calculadora disso, que às vezes você investindo, o mesmo que você pagaria no financiamento, né, e morando de aluguel, né, dado que você não vai ter o imóvel, você consegue o imóvel na metade do tempo. Tem que olhar investir um pouco antes isso. De e pagar investir, morar de aluguel antes de entrar no financiamento. Consórcio também costuma ser uma furada, viu, gente? A gente está trabalhando em calculadoras. Muitas pautas. Porque consórcio, do que você paga, às vezes fica 12%, 16%. Então, imagina, você pagou 100 mil reais. Que não dá para comprar apartamento aqui em São Paulo por 100 mil reais, muito difícil. Mas, dos 100 mil reais, 16 mil já ficou pro cara. É complicado. Fiquem espertos, em breve, tem novas pautas. Também, né? Eu ainda tô assim, meio voltando de carnaval. Hoje era só meio período, mas vocês me engambelaram. Que é meio período. A gente aqui é full time período, aqui, ó, todo dia. Só depois do meio-dia, só que a gente já tá trabalhando. Então hoje eu vou relaxar um pouco, porque vou ter meio período de descanso, senão eu vou lá na direção com a minha reivindicação. Sami tá de ressaca, então, gente. Ficava uma loucura o carnaval. Fiquei do sofá. No Cafeína de Carnaval, vocês viram como foi. O meu carnaval e o do Sami. Pulamos a beça. Gente, então ficamos por aqui. Priscila e Asbeck, às 12h30, no Flash. Dorida Inútil, no Conta Mais, às 7h30 da noite. E nós, às 7h, a gente tá dando uma roubadinha e pondo às 6h. Estamos testando. Então, fica ligado que amanhã... E a opinião de vocês pra isso é ótima, vocês né? querem às 6, às 7, às 3 da manhã, às 3h30, vocês que mandam aqui nesse pequenino programa. É isso mesmo. Você me dando a camiseta de hoje? Hoje é uma camiseta meio de programador. Wild Dead. Que é o código de programador. Então, quando você não estiver morto, você vai dormir, comer e programar. Bom dia a todos e que tenhamos um bom ano. Tchau, tchau.